ET Juca. Ah, o Juca aí, ó. Olha aí. Em homenagem ao Juca lá. E ele pegou até a fotinho certa. Você tá sabendo, cara. Boa noite a todos. Pirula, as cobras há milhões de anos tinham patas. E sim, por que as patas sumiram ao longo da evolução? Não seria mais vantajoso e ergonômico para as cobras possuírem patas? E aí? Você já viu a cobra que eles colocaram no robô? Vi. Você Achei um viu barato. aquilo lá que sensacional, cara? Achei um barato. Colocar, voltou a ter pata. Emocionante, né? Ai, meu Deus, a cobra finalmente voltou a andar. E as patas? Não, eu vi. Aquilo lá foi muito engraçado. Enfim, essa pergunta é razoavelmente fácil. Talvez ela não demore 40 minutos. O que acontece? Você tem no grupo dos lagartos, não só dos lagartos, mas você tem vários grupos de vertebrados, adaptações que levaram à perda de patas. Então, por exemplo, você tem um grupo de anfíbios que não tem patas, que são as cecílias, né, Gymnophiona, que elas, como se fala, elas vivem no subsolo. Né? Viver no subsolo, né, as patas mais atrapalhariam do que funcionariam. Mas tudo bem. Topeira vive no subsolo e tem pata. Então não é essa a justificativa apenas. Mas aí você tem no grupo dos lagartos, eu acho que tirando. Não, também tem. No grupo dos geckos, das lagartixas, você tem espécies sem patas. Você tem, na verdade, acho que duas famílias sem patas. No grupo dos camaleões, acho que você não tem nenhum bicho sem pata, mas todos os outros grupos de lagarto têm pelo menos uma ou duas famílias que não tem pata nenhuma, ou tem só um vestígiozinho de pata. E você tem dois grandes grupos sem patas dentro dos lagartos. Um são as anfisbenas, que eu tinha comentado agora, que também vivem no subsolo, e as cobras, as serpentes, que é um tipo de lagarto sem pata. E você tem ainda vestígio de pata em algumas. Né? Então, se não me engano, nos escolecofídeos, que são as serpentes mais basais que a gente tem hoje vivas, elas têm ainda um vestígiozinho de pata, bem pequeno. Você tem, acho que anilhos não tem, mas por exemplo, os boídeos, né, as constritoras, então jiboia, sucuri, piton, etc., elas têm um cotoquinho de pata traseira ainda, né, que é só o esporão, é só a unha. Ah, sim. É só a unha, um ossinho lá dentro, que se não me engano é o fêmur, e só. Né? E você tem no registro fóssil, né, várias serpentes que têm ali patas não funcionais, mas formadinhas. Né? Você tem ali umas vértebras adaptadinhas, um encaixezinho, uma coisinha, tal, super bonitinho, miniatura ali, mas provavelmente o bicho não usava aquela pata para nada, porque essa perda é uma anulação genética, na verdade. Né? Então, para isso acontecer, você precisa que essa anulação ocorra. Então é que nem a asa do kiwi. O kiwi tem uma asinha desse tamanho que ainda existe. Provavelmente, daqui milhões de anos, se a gente não extinguir o kiwi, vai sumir. Uma alteração genética, aquela asa some. Né? É uma coisa assim. Né? Mas agora, as patas, né? Aí entra nas teorias evolutivas das serpentes, de como as serpentes surgiram. Né? E aí tem a vertente que diz que elas teriam um ancestral mais aquático, porque você tem algumas serpentes aquáticas do Cretáceo, se não me engano, que possuem patas, e elas eram aquáticas, então pressupunha-se isso, e você tem as teorias de origem fossorial, ou seja, de fossas, né? Cavava buracos e as patas atrapalhavam. Não vou entrar nessa discussão aqui, até porque eu estou bem por fora, faz muito tempo, né? Eu fui criado no meio dessa discussão, porque o meu orientador era um cara que trabalhava com isso, mas, no final das contas, o que eu sei é, por exemplo, anfisbena, que é esse bicho que vive no subsolo, e as cecílias, que são esse grupo de anfíbios que não tem patas, escavar, eles têm como se fosse a cabeça no formato de pá, é meio achatadinha assim, e eles vão levantando os pedaços de terra. E anfisbena é legal porque você tem uma espécie de anfisbena que ainda tem as patinhas da frente. É um gênero que chama Bips, né, lá do México. E é super bonitinho, porque é uma cobra, parece uma minhocona, assim, e tem uma cabeça e duas patinhas minúsculas ali na frente. O bicho quase não tem pescoço, assim, as patinhas aqui. E ele usa para cavucar a cabeça em forma de espátula e vai abrindo a coisa. A perda dessas patas, ou ela não faz nenhuma diferença para o bicho, para a sobrevivência do bicho, ou ela até ajuda, porque aquelas patas atrapalham. Então, se você for olhar, por exemplo, tem um bicho que ele era do gênero Ophioides, eu não sei se ainda mantém. É um lagarto
do grupo dos cincídeos, eu acho, não lembro agora o nome do clado, e nem se pertencia a esse, que também não tem patas. Então o pessoal chama de cobra de vidro. Você deve ter visto já em algum campo, às vezes no mato, alguma coisa assim, algum parente já mandou, cobra de vidro. Ele chegava no Butantã direto, quando eu trabalhava lá. Né? Chegava direto, a cobra de vidro. Ela não era uma cobra do grupo das cobras, ela era do grupo de lagartos, de uma outra linhagem de lagartos sem patas, e você, inclusive, conseguia puxar os cotoquinhos de perna, os cotoquinhos de pata. Você tinha tanto atrás, tinha um formatinho de folha, e tinha um buraquinho na lateral do corpo que encaixa. Ah, tá. Então fica lisinho. Mas se você vai lá com uma pinça, uma coisa assim, você puxa levanta, eles abrem as asinhas assim, né? Caramba! É uma coisa meio... O bicho não gosta muito. Ele fica um pouco puto, né, de fazer isso, né? Ele fica... Mas é muito interessante que tem isso. Então, na verdade, a perda de patas em alguns grupos, não apenas nas serpentes, mas em vários outros grupos, tem muitas vezes a ver com essa questão de você enfiar em buracos, uma coisa assim, que as patas seriam até prejudiciais, né? Atrapalhariam. Né? Então, tudo depende do nicho que o bicho ocupa e para onde vai sendo mais vantajoso, as alterações genéticas vão acontecendo e aqueles que têm... Ou não faz diferença, né? Não fede nem cheira, ou acabam facilitando. Melhor sem. Melhor sem.